Olá, meus irmãos e meus amigos, boa tarde, boa noite. Por que para nós sermos cristãos, nós precisamos de um verdadeiro batismo? O que é o verdadeiro batismo? Aí você fica, eu não sei do que ele está falando. Se é o batismo nas águas ou se é uma outra forma de batismo. Eu estou, em primeiro lugar, falando de um outro tipo de batismo, o batismo verdadeiro, o batismo sem o qual não existe uma identidade cristã, não existe uma regeneração, não existe uma reconciliação com Deus, não existe salvação, não existe vida eterna. É o batismo espiritual. O batismo espiritual. O batismo espiritual é uma transformação, é uma regeneração, é uma reestruturação que o nosso espírito sofre por ação soberana de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito soberano, seja o de Jesus, seja o do Espírito Santo, representando o poder de Jesus, age em nosso espírito, nos convence da nossa natureza pecaminosa, nós nos arrependemos dessa natureza pecaminosa, desejamos andar como novas criaturas morais e espirituais, principalmente, abandonar o pecado e nos reconciliarmos com Deus. Nós temos desejo de que morra a velha criatura que habitava em nós, a velha criatura moral e espiritual, e renasça uma nova criatura. Uma criatura nascida por atuação soberana de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Nascidos de cima, nascidos do alto. Então, todos nós precisamos passar por um batismo. E esse batismo é o batismo espiritual, sem o qual não existe salvação. Mas se eu for todo dia à igreja, se eu fizer jejum todas as semanas, e se eu der as maiores ofertas, e se eu vestir silício, cobrir a minha coxa com silício e sofrer a semana toda, se eu me martirizar de algum modo, se eu tiver um voto de pobreza, isso vai tirar a minha natureza pecaminosa? Não. Isso vai me batizar? Não. Isso vai me reconciliar com Deus? Não. O batismo verdadeiro é o batismo espiritual. É uma reestruturação, como eu disse, do nosso espírito, do nosso entendimento, de toda a nossa identidade, que passa a ser uma criatura compromissada com Deus, apta a andar na presença de Deus, porque fomos justificados por Jesus Cristo. O caráter de Jesus, o justo, nos é imputado para nós sermos aceitos perante Deus. Sem o batismo espiritual, não existe o homem cristão ou a mulher cristã. Então nós devemos buscar essa transformação que é espiritual e essencial espiritualmente falando, sem desprezarmos o cerimonial, o simbolismo do batismo nas águas. Por mais que as pessoas queiram escarnecer, que as pessoas queiram dizer que é apenas um, digamos, simbolismo, são pessoas que querem gerar factoides e querem gerar escândalo ou discussão estéril. Nós estamos falando do verdadeiro batismo. De onde vem a palavra batismo? Vem do original grego baptizo, que significa imergir alguém ou alguma coisa em uma água, em uma solução, e essa coisa ou pessoa reaparecer, emergir completamente limpa,
completamente transformada, completamente regenerada. Muitas pessoas, quando nós falamos em verdadeiro batismo, pensam logo no batismo das águas. Não, nós não estamos desprezando o batismo nas águas em hipótese alguma. Esse ritual, esse simbolismo, esse cerimonial. Mas nós estamos priorizando o que todo homem e toda mulher realmente cristão precisa experimentar, o batismo espiritual. E como exemplo desse batismo espiritual, nós temos aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. Vamos ler do 1 ao 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo algum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Repito, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vamos repetir? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Entra água aí? Não, entra Espírito. Dois Espíritos. O Espírito soberano de Jesus ou do Espírito Santo e o nosso Espírito, que precisa ser submetido a esse batismo, a esse baptizo, a esse imergir de um modo e emergir diferente, regenerado, como nova criatura andando em novidade de vida. E continuando no versículo 4, fomos, pois, com ele Jesus, na morte sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, pela transformação, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando Jesus morreu na cruz e foi levado ao sepulcro, levou sobre si as nossas enfermidades. A carta de sentença que era contra nós, em suas ordenanças, foi levada com ele. As nossas enfermidades morais e espirituais, toda a nossa iniquidade foi levada para o sepulcro com Jesus. Quando Jesus morreu, entre aspas, morreu também o velho homem, o velho homem que ele levou consigo. Mas quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, todos nós que cremos em sua obra redentora, nós fomos batizados, nós fomos também ressurretos na ressurreição de Jesus. Então, Jesus levou sobre si, ele, no caso, imergiu na figura da morte, levando sobre si as nossas enfermidades, e emergiu, quando ele emergiu, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele lá deixou a carta de sentença contra nós, os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então Paulo faz aqui essa analogia. Como Cristo morreu e se fez ressurreto, nós também nele fomos batizados, ou seja, fomos transformados. Porque quando ele morreu o nosso velho homem. E quando ele ressuscitou, também ressurgiu o nosso
novo homem. Então, vemos que o batismo é um fato essencialmente espiritual. Sem isso, nós não recebemos o Espírito Santo de Deus. Sem esse batismo espiritual, nós não temos autoridade para nós compreendermos o Evangelho e também pregarmos o Evangelho. Nós não temos autoridade sobre as criaturas do mal. Nós não temos o perdão e anulação de nossos pecados. Nós não somos regenerados. Nós não somos feitos novas criaturas. Nós não somos justificados. Nós não somos reconciliados com Deus. E nós não somos salvos, nem ganhamos uma identidade cristã e nem andaremos nas regiões celestiais. Esse é o único caminho, o verdadeiro batismo, o batismo espiritual, em que o nosso espírito, ainda pecador, ainda trazendo em si uma verdadeira inimizade contra Deus, é submetido a um batismo espiritual em Jesus Cristo, ou pelo Espírito Santo de Deus. E nós ressurgimos em novidade de vida. No versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, assim como Cristo morreu, e morreu também a nossa velha criatura pecaminosa, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então Paulo faz uma analogia entre Jesus morrer e Jesus ressurgir, entre o nosso velho homem morrer e a nossa nova criatura ressurgir. No versículo 6, para nós terminarmos, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. A carta de sentença que era contra nós, em suas ordenanças, foi cravada na cruz por Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, entre em decomposição simbolicamente, e não sirvamos o pecado como escravos, porque o pecado escraviza o homem. Então nós vemos aqui que o verdadeiro batismo é o batismo espiritual. Por isso muitas pessoas querem uma religiosidade, uma chamada treskaia, um cerimonialismo, e acham que nesse cerimonialismo, nesse ritualismo, nessa ortodoxia, eles serão salvos ou serão, no caso, reconciliados com Deus. Não. Antes de tudo, precisamos experimentar essa reestruturação. Eu gosto de usar o termo reestruturação mais do que regeneração, porque reestruturação significa uma estrutura moral e espiritual completamente diferente. Não se trata apenas de modificar ou mudar a forma, mas mudar a estrutura íntima, como certos metais que são levados à forja e vão ficando cada vez mais duros, mais firmes. Isso é uma reestruturação que o ferro sofre até se transformar numa espada de metal e poderosa realmente, numa arma invencível. Então todos nós precisamos desse batismo. É o batismo que nós temos que almejar. Sempre que nós buscarmos religiosidade, cerimonialismo, sem uma transformação espiritual, nós estamos praticando a chamada treskaia, que é ritualismo ou cerimonialismo. É uma religiosidade vazia que não leva a nada, leva a um esvaziamento do ser,
não leva a um compromisso com Deus e leva muitas vezes a pessoa a sair da presença totalmente de Deus, porque ela não sofreu um verdadeiro batismo e, portanto, ela não recebeu uma reconciliação com Deus e não recebeu o Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro batismo. É o batismo que nenhum homem ou mulher cristão pode dispensar. E todos nós precisamos compreender e almejar. Nós devemos exigir de nós mesmos esse batismo. E Jesus exige que cada um de nós seja batizados espiritualmente. Agora, existe, depois do teu batismo espiritual, muitas vezes algumas congregações cristãs pedem que você passe pelo cerimonial do batismo nas águas. Muito bem, você pode fazê-lo e deve fazê-lo. Esse batismo nas águas, mesmo tendo um valor simbólico, ele é muito bonito. Ele deve ser cultivado, ele deve ser incentivado. Agora, as pessoas que vão passar pelo batismo nas águas têm que ser devidamente orientados pela liderança cristã nessas coisas que eu acabei de dizer. Olha, não pense que são essas águas que vão transformar você numa nova criatura. Quem vai transformar você numa nova criatura é o Espírito Santo de Deus, enviado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem esse ato soberano do Espírito Santo de Deus, você não vai nascer do alto, não vai regenerar-se e não vai reconciliar-se com Deus. Agora, o batismo nas águas é altamente desejável, deve ser amado, deve ser reverenciado. É um momento de uma cerimônia muito bonita, em que você demonstra a todas as pessoas presentes que você fez a sua opção de vida, a sua, digamos, nova opção de vida social, familiar, profissional, espiritual, moral. É bonito que as cerimônias de batismo, quando bem conduzidas e quando as pessoas são submetidas a esse batismo nas águas, são bem orientadas, torna-se uma cerimônia muito bonita. Porque senão é apenas molhar a roupa. Molhar a roupa não salva ninguém, né? Jogar um ímpio dentro de uma piscina não vai fazer dele um homem cristão, né? O que vai realmente nos reconciliar com Deus é o nosso espírito batizado em Jesus, regenerado, reestruturado em nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o batismo nas águas precisa ser respeitado, precisa ser transformado em um momento sublime, de alta reverência. E os que tentam argumentar ou menosprezar o batismo nas águas são homens destituídos de boa consciência. Porque o próprio Espírito Santo de Deus nos mostra que nós devemos testemunhar a todo momento da nossa nova identidade, da nossa nova, a novidade de vida, do nosso novo compromisso, e nós queremos testemunhar do poder de Deus em nossa vida. Agora, não adianta passar pelo batismo das águas sem sofrer uma verdadeira transformação moral e espiritual, que cada um que passa por isso sabe. E o Espírito Santo de Deus não se deixa enganar por águas ou areias ou lama. Não adianta. O Espírito Santo de Deus sabe quem é que já foi batizado, quem é que já foi transformado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo e por atuação do Espírito Santo de Deus. Sem desprezarmos o cerimonial do batismo nas águas, devemos almejar, temos que almejar, em primeiro lugar, o verdadeiro batismo, que é do nosso espírito, da nossa alma.
para que vivamos em novidade de vida, para que caminhemos perante os homens e principalmente perante Deus como novas criaturas, regeneradas, reestruturadas, com um verdadeiro e legítimo caráter cristão. Que Deus abençoe você e não se deixe iludir com certas considerações sobre batismo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.